Bem-vindos ao Reward Insights. Na edição de hoje, mergulhamos no mundo das empresas fantasma, com Nelson Pereira, da Pereira Pinto e Associados. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Reward Insights. O meu nome é Francisco Martins e sou o CEO da Reward Consulting. O tema que escolhemos para hoje é empresas fantasma. Está contemplado no Orçamento de Estado para 2024, ainda carece de aprovação pelo Governo, uma estratégia de combate às empresas fantasma. Esta medida vem na sequência dos várias avaliações que Portugal tem tido periódicas sobre o sistema anti-branqueamento de capitais e de combate à fraude. Para desenvolver este tema, temos um convidado muito especial, o Dr. Nelson Pereira, da Pereira Pinto e Associados, que vou pedir que se apresente aos nossos ouvintes, aos espectadores. Obrigado, Francisco. Obrigado à Reward pelo convite. Desde já quero agradecer o amável convite que nos foi endereçado e desejar o máximo de sucesso à Reward e à Reward Insights por este ciclo de palestras e de conversas da qual eu, infelizmente, irei servir de cobaia. Mas pronto. Sendo assim, sou Nelson Pereira, sou advogado, represento a Pereira Pinto e Associados, sou sócio fundador desta sociedade de advogados. Nós estamos sediados em Loures e mantemos o nosso foco na assessoria de empresas, que é a atividade onde nós gostamos e nos sentimos mais à vontade para trabalhar. Muito bem, obrigado pela apresentação, Nelson. Sejas muito bem-vindo a esta estreia. Obrigado. Vamos começar com o primeiro tema e a primeira pergunta que te faço é, ao fim e ao cabo, aquilo que todos queremos saber, de acordo com as notícias que vamos ouvindo, o que são empresas fantasma do ponto de vista jurídico? O que são empresas fantasma, para nós chegarmos e conseguirmos definir o que é este conceito que está agora muito na espuma dos dias em termos de conceito jurídico e de realidade societária, temos que passar por tentar responder uma das perguntas mais difíceis que existem, que é o que é uma empresa. E o que é uma empresa? Infelizmente, não temos uma definição legal do que é uma empresa, quer o Código Comercial define no sentido de como sendo uma atividade que organiza e realiza fatores de produção e circulação de bens e serviços. Temos uma outra definição que é imposta pelo Código, por exemplo, pelo regime jurídico da concorrência, que define através de uma atividade económica. Ou seja, não temos uma definição uniforme de que é uma empresa, e sem ser aqui muito maçador, até se pode talvez definir uma empresa como sendo, sei lá, uma unidade jurídica organizada no sentido de atuar no mercado, nomeadamente com o fito de fornecer bens ou serviços e daí extrair lucro. Okay? A questão coloca-se mais na organização do que é esta unidade, na organização jurídica do que é esta unidade de produção. E aí nós temos uma multiplicidade de modelos nos termos dos quais se pode organizar uma empresa, seja de índole civil, uma sociedade, por exemplo, da natureza civil, e sociedade comercial, que é o mais comum, que é o que se conhece mais no mercado como sendo as sociedades comerciais por cotas, as sociedades por cotas, as sociedades anónimas, etc. Ou seja, é uma organização que tem em vista e tem como objetivo o lucro dos seus sócios. Para isto, esta sociedade, que se quer saudável, tem que atuar no mercado, tem que ter uma atividade jurídica, tem que praticar negócios jurídicos, tem que fornecer, vender, prestar serviços, fornecer bens, etc. Tem que ter movimentação contabilística, tem que faturar, tem que ter despesa e daí extrair o rendimento para os seus sócios. A empresa fantasma é tudo isto sem ter esta existência física. Uma empresa, enquanto organização real e que atua no mercado, tem todos os componentes de uma sociedade jurídica, ou seja, tem número de atribuintes, tem número de pessoa coletiva, tem conta bancária, tem o IBAN
O IBAN da conta bancária portuguesa tem que estar registado junto das finanças quando há abertura de atividade. Tem uma sede, que esta sede poderá ou não ser uma sede real, no sentido de ter um espaço onde se pode ir à empresa, onde se pode ir falar com pessoas que integram aquela empresa. Não é? Tudo isso tem, voltando aqui um bocadinho atrás, tem atividade contabilística, tem rendimento, emite faturas, compra coisas no mercado, tem despesas que são faturáveis. E tudo isto é representativo de uma realidade que se quer canalizada para retirar o lucro desta atividade económica. Okay? Uma empresa fantasma não é isto, é a regra é juridicamente uma empresa que está constituída, ou seja, tem o número de pessoa coletiva, está registada junto à Conservatória do Registro Comercial, tem atividade contabilística, principalmente ao nível da faturação, porque emite faturas, não tem, em regra, sede, ou tem uma sede declarada no local de residência de um dos sócios, ou no centro de escritório, ou seja, num local que não há um espaço onde a empresa atua, e a empresa, em regra, não tem uma atuação positiva no mercado. Existe apenas no papel, é uma realidade formal e principalmente com intuitos de praticar alguma atividade ilícita, nomeadamente ao nível, sei lá, branqueamento de capitais, evasão fiscal, reduzir ou limitar o âmbito tributável daquela empresa ou de uma outra qualquer com a qual esteja em parceria para fraudar o Estado e pagar menos impostos, reduzir a carga fiscal, etc. Há toda uma multiplicidade de fins que são seguidos e que são prosseguidos através destes instrumentos que agora se denominam empresas fantasma. Ok, obrigado, Nelson. Então, posso concluir que uma empresa fantasma é um conceito que não existe juridicamente, é uma empresa igual às outras, ao fim e ao cabo, só que os fins e as atividades que são desenvolvidas nessa entidade jurídica, seja ela limitada ou uma sociedade anónima, são utilizadas para fins ilícitos. Sim. Basicamente. Sim. Não é uma realidade, não é um conceito que esteja representado na legislação, provavelmente dito, é uma construção coloquial, se quisermos. Ok, muito bem. É para melhor perceber, para dar ênfase aqui em termos de, digamos, do que é o posicionamento destas empresas e distingui-las das outras, ao fim e ao cabo. Obrigado. Que é o mais difícil. Exatamente. Falarmos aqui um bocadinho agora no segundo ponto, no impacto e no cruzamento dos desafios da contabilidade no âmbito das empresas fantasmas. Já sabemos que este conceito é um conceito fictício, vá lá, é um conceito comercial para distinguir o que são empresas que escondem atividades ilícitas. A nível da contabilidade, um contabilista quando assume a contabilidade de uma empresa, ele tem várias obrigações. Portanto, quando alguém contacta um contabilista ou uma empresa de contabilidade para assumir a responsabilidade técnica de uma empresa, o contabilista não tem forma de saber se a empresa foi acabada de constituir, se vai ser usada para fins lícitos ou ilícitos. Portanto, é na contabilidade que muitos destes casos destes indícios de práticas ilegais começam a surgir. Nomeadamente, se uma empresa tiver como objeto social compra e venda de equipamentos, podem ser bens de luxo, digo bens de luxo porque estão sempre mais associados a movimentos ilícitos, e a empresa apenas tiver faturas de venda e não tiver comprado nada, isso é um primeiro indício para que um contabilista certificado possa levantar suspeita. Okay? Questiona, como é óbvio, não vai julgar, não é o papel, deve questionar os sócios ou os gerentes da empresa, porque uma sociedade não pode vender nada que não tenha comprado antes. Portanto, entre outras coisas, entre outras práticas que podem surgir. Mas o Código Ético Deontológico dos Contabilistas Certificados refere que assim que seja identificado e que seja
identificado também a forma deliberada com que existe uma prevaricação daquilo que são as leis tributárias e que o Estado está, digamos, pelo menos potencialmente a ser lesado, deve renunciar, ao fim e ao cabo, à contabilidade dessa empresa, perante a Ordem dos Contabilistas Certificados, e deve comunicar às autoridades competentes, também de acordo com o aconselhamento da própria Ordem, o que fazer nesse sentido. E é uma das questões que a contabilidade deve estar muito atenta para que também não seja apanhado nestes esquemas, porque é muito fácil depois o próprio contabilista ser enrolado ou arrolado nestes processos. Nelson, já vimos o que é uma empresa, o conceito de uma empresa fantasma, já falámos aqui um bocadinho dos aspectos legais, de como é que estas empresas se constituem ou como é que elas estão juridicamente. Falámos um bocadinho dos desafios da contabilidade. Queria te perguntar os aspectos legais a nível de penalizações ou penalidades que estas práticas, ou seja, que estas empresas e que os empresários que nelas estão envolvidos, o que é que podem ocorrer? O combate a esta economia paralela que existe aqui em Portugal e continua a existir ainda com alguma dimensão, vem sendo pela Assembleia da República, pelo Governo, no âmbito do cumprimento do plano de 2006, do plano de combate à evasão fiscal e à fraude, vem sido aprofundada das medidas de combate a esta realidade, tentando trazer para a legalidade e para a fiscalidade estas realidades, esta economia paralela, onde se insere, por exemplo, a Lei 83 de 2007, com a lei que foi aprovada em 2007 de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, etc. Há uma ação, até por imposição da União Europeia, de combate à economia paralela, no sentido de a diminuir. Okay? O combate a estas empresas fantasma e o combate a esta economia paralela, que ainda é bastante relevante em Portugal, isso vem sendo desenvolvido, pelo menos desde 2016, há mais tempo, mas pelo menos de uma forma mais integrada desde 2016, com a aprovação do plano de estratégia de combate à fraude e à evasão fiscal, que tem vindo a ser executado ao longo do tempo, de onde emergiram várias iniciativas, todas elas destinadas a limitar esta atividade. Por exemplo, a lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, por exemplo, nasceu em 2017, a lei que impõe obrigações de reporte, por exemplo, posso dar dois exemplos, a obrigação de reportar negócios jurídicos onde envolvam transmissões de propriedades de imóveis, as obrigações de reporte que impedem agora, por exemplo, sobre os advogados em que tenham intervenção a nível de operações financeiras, de multos, etc. Todas estas obrigações de reporte vêm na execução deste combate a esta realidade, onde se inserem também as empresas fantasma. Em termos de penalidades propriamente ditas, não conseguimos, à distância, dissertar sobre isso. Têm que ser vistas, no caso concreto, em face da factualidade que é, em concreto, imputável a cada empresa, ou em cada sócio, ou a cada agente, ou a cada administrador. Por exemplo, se falarmos de duas realidades que ainda têm bastante relevância em Portugal, por exemplo, a evasão fiscal e a fraude fiscal, ou o branqueamento de capitais, estamos a falar de realidades que têm uma moldura penal. Por exemplo, a fraude fiscal pode ir até 8 anos, o branqueamento de capital pode ir até 12 anos de prisão, que são penalidades muito pesadas em face do nosso ordenamento jurídico e demonstram uma intenção, uma real intenção do legislador no combate a esta realidade. Ok, então
entende-se ou subentende-se que existe aqui diversos níveis de camadas de práticas ilícitas que estas empresas podem albergar. E principalmente em Portugal, um tema que está muito conectado com a nossa realidade, que é a fraude fiscal. Existem vários níveis de fraude fiscal, portanto, isto para além do branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo, que são crimes mais relacionados até com o colarinho branco do que propriamente a fraude fiscal, que pode ser a subjugação de faturação à autoridade tributária, até a criar aqui faturas fictícias de custos, custos noutras sociedades conexas. Não, para diminuir o rendimento, para diminuir o IVA a pagar, por exemplo, ou seja, para diminuir uma série de fatores de responsabilidades e de responsabilidade tributária das empresas para o Estado. E tudo começa numa coisa muito simples. Todo este sistema, digamos assim, assenta no facto de identificarmos quem é que é o efetivo dono daquela empresa em concreto. A empresa em si não será uma realidade muito lícita, mas principalmente é um veículo para que o dono utiliza para aspirar a uma atividade ilícita, seja furtar-se ao pagamento de impostos, seja introduzir capital de origens ilícitas na circulação bancária. Tudo isto começa, por exemplo, com mais uma medida que vem no seguimento deste plano de combate à fraude, que é o beneficiário efetivo. O registro, a obrigação de impor às empresas o registro do beneficiário efetivo tem como único objetivo identificar quem é que manda ali. E algo que resulta da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2024, que foi apresentada pelo Governo e tem atualmente em apreciação na Assembleia. Parece que virão mais medidas, mais um pacote para reforçar este combate à economia paralela e limitar ainda mais esta realidade. Muito bem. Neste caso, e ainda bem que frisaste a questão do RCBE, porque muitos empresários se questionam e muitos empreendedores que estão em fase de constituição das empresas estão agora confrontados com esta nova obrigação, nova, que já não é tão nova como tudo isso. É preciso percebam que o RCBE vem precisamente no âmbito destas medidas de combate à fraude e à evasão fiscal e ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais. É uma obrigação que uma empresa, quando é constituída, se não tiver o RCBE, o Registro Central do Beneficiário Efetivo, disponível, não pode abrir uma conta bancária, por exemplo. É um dos entraves que existe. Portanto, só para que percebam, isto tem todo um conjunto, não é só para chatear os empresários e os empreendedores, bloquear o acesso à dita burocracia, mas alguma desta burocracia, ou boa parte desta burocracia, tem uma razão de ser. Obrigado pela explicação, Nelson. Neste momento, passaríamos então para fazer uma recapitulação dos principais temas aqui relacionados com empresas fantasma, que é o digamos, o tema principal do nosso vídeo de hoje. Portanto, empresa fantasma é um conceito que não existe juridicamente. Uma empresa fantasma é uma empresa exatamente igual a outra qualquer, só que utilizada para fins ilícitos, nomeadamente fraude, branqueamento de capital, financiamento de terrorismo, entre outros, dependendo da escala. Depois também, a moldura penal associada às empresas e principalmente a quem as gere ou quem as detém, pode ser diferenciada, mas também ela é pesada. Nelson, queres dar aqui mais algumas conclusões sobre esta temática que falamos aqui hoje? Acho que resumiste bem a temática. Reforçar apenas que o reforço, passo por plenário, do combate a esta realidade da economia paralela tem vindo a se reforçar e tudo indica que irá continuar a reforçar, introduzindo no ordenamento jurídico mais deveres acessórios, principalmente deveres de reporte de todos os graus de intervenção na realidade empresarial, sejam contabilistas, sejam advogados, sejam os sócios, seja a certificação, ou seja, todos estes têm, estas entidades que têm contacto com a realidade têm deveres de reporte e estes deveres de reporte tudo indica que vão ser cada vez mais reforçados e aprofundados. Por exemplo,
até há uma temática que está a suscitar até interpretações diversas, como conflitua este dever de reporte dos advogados com o dever de garantia de sigilo profissional. Ou seja, mas isto era mais 2 horas, mas tudo indica que este combate, até por imposição isto é bastante importante, por imposição da Comissão Europeia, que está a condicionar a libertação das verbas do PRR à execução deste nível de reformas por parte do governo português, irá aprofundar e irá continuar. Portugal continua a ser penalizado de acordo com esta estratégia, ou seja, Portugal é obrigado a ter esta estratégia implementada e a medir o seu grau de implementação. E está a ser penalizado por isso neste momento. Exatamente. As libertações dos fundos do PRR estão condicionados à execução das reformas impostas ou indicadas pelo governo português da Comissão, entre as quais a reforma do combate à evasão fiscal, à fraude e à evasão fiscal. Só para ter uma ideia, este relatório, este plano que foi aprovado em 2016 tem atualmente 50-60% de execução efetiva. Ou seja, temos aqui ainda muito caminho para andar, muito mato para desbravar. Exatamente. É importante esta ação, daí nós queremos trazê-la, digamos que, a lume neste primeiro vídeo, porque é um tema que está na ordem, estará na ordem em 2024, muito provavelmente vai-se falar muito sobre este tema, sobre a alçada de empresas fantasma, empresas fachada, se quiser, mas que, efetivamente, é preciso dar um conselho aos empreendedores e aos empresários que, por favor, não se ponham ao jeito. É importante, de uma forma direta ou indireta, de se envolverem neste tipo de atos, ou de constituir este tipo de sociedades, ou desenvolver atos ilícitos em sociedades, porque as molduras penais são pesadas, acabamos de ouvir o Dr. Nelson Pereira nesse sentido, e também devem colaborar, ter uma colaboração estreita entre a contabilidade e ter uma assessoria jurídica eficaz e eficiente. Não basta só, é preciso só um contabilista para a empresa. Não, é preciso ter uma assessoria jurídica também. Pode ser em regime de avança, pode ser em regime pontual, mas é importante um empresário ter um advogado, um contabilista perto para se informar devidamente. É um dever de qualquer empreendedor e qualquer empresário nesse sentido. Estamos quase a finalizar o vídeo. Resta-me nesta parte agradecer a quem nos assiste, a quem nos vai assistir daqui para a frente. Se quiserem deixar temas que queiram ver abordados nas nossas redes sociais ou no YouTube, estejam à vontade. Agradecer, como é óbvio, ao nosso convidado. Nelson, muito obrigado por ser o primeiro cobaia nesta nova missão. E boa sorte para o Reward Insight. Muito obrigado. Boa sorte também, contaremos sempre com a ajuda do Pereira Pinto para esclarecer dúvidas do foro fiscal, fiscal e também legal. Informar que no final do vídeo terão os contactos tanto da Reward Consulting como do Pereira Pinto. Alguma dúvida que tenham, algum caso que necessitem esclarecimento, nestes âmbitos de contabilidade, fiscalidade, assessoria jurídica, estejam à vontade de nos contactar. Muito obrigado. Obrigado. A Reward Insights é uma iniciativa com o selo de qualidade Reward Consulting. Trabalhar connosco recompensa.